uma promessa importante. Cerca de 2 meses depois de saírem do Egito, os israelitas chegaram ao Monte Sinai e ficaram ali algum tempo. Então, Deus mandou Moisés subir ao Monte Sinai e disse-lhe: Eu salvei os israelitas. Se eles fizerem tudo o que eu mandar, vão tornar-se um povo especial para mim. Moisés desceu o monte e contou aos israelitas o que Deus disse-lhe: Daqui a 3 dias vou falar com os israelitas. Diz-lhe para não subirem ao Monte Sinai. Moisés desceu o monte e disse aos israelitas para se prepararem, porque Deus ia dizer algo importante. 3 dias depois, os israelitas viram raios e uma nuvem escura por cima do Monte Sinai. Também ouviram o barulho forte de trovões e o som de uma buzina. Depois, viram fogo a descer a montanha. Os israelitas ficaram cheios de medo. O monte ficou coberto de fumo e tremia muito, e o som da buzina ficou cada vez mais alto. Então, do meio do fogo, os israelitas ouviram a voz de Deus a dizer: Eu sou Deus. Não adorem nenhum outro Deus. Moisés subiu mais uma vez ao Monte Sinai, e Deus deu-lhe as leis que os israelitas tinham de seguir. Essas leis diziam como é que os israelitas deviam adorar a Deus. Também explicavam as coisas que podiam fazer e as que não podiam fazer. Moisés escreveu as leis e leu-as aos israelitas. Então, os israelitas prometeram a Deus: Deus, nós vamos fazer tudo o que mandares. Mas será que eles fizeram mesmo o que tinham prometido? Eles não cumpriram o que prometeram. Deus disse a Moisés para subir ao Monte Sinai. Moisés ficou lá durante 40 dias e 40 noites. Então, Deus escreveu 10 leis muito importantes em 2 tábuas de pedra. Essas leis são conhecidas como os 10 mandamentos. Depois de algum tempo, os israelitas começaram a achar que Moisés tinha desaparecido. Eles disseram a Arão: Precisamos de alguém que nos tire daqui. Faz-nos um Deus. Então, Arão pediu ouro aos israelitas. Ele derreteu o ouro e fez a estátua de um bezerro. Quando os israelitas viram o bezerro, começaram a adorá-lo e fizeram uma grande festa. Os israelitas diziam: Este bezerro é o nosso Deus. Foi ele que nos tirou do Egito. Será que os israelitas deviam ter feito isso? Não, não deviam. Eles tinham prometido adorar apenas a Deus, mas não cumpriram. Quando viu isso, Deus disse a Moisés: Desce e vai ter com os israelitas. Eles estão a desobedecer-me. Fizeram um Deus falso e estão a adorá-lo. Moisés desceu o Monte Sinai com as 2 tábuas de pedra. Quando já estava perto, ouviu o povo a cantar e, quando chegou mais perto, viu-os a dançar e a adorar o bezerro de ouro. Moisés ficou muito zangado. Ele atirou as tábuas de pedra ao chão com tanta força que se partiram aos bocados. A seguir, ele destruiu o bezerro. Moisés perguntou: Arão, como é que deixaste o povo convencer-te a fazer uma coisa tão horrível? Não devias ter feito isso. Moisés, por favor, não te zangues. Já sabes como é que os israelitas são. Eles queriam um Deus, por isso, trouxeram-me ouro. Eu atirei o ouro para o fogo e saiu este bezerro. Então, Moisés subiu outra vez ao Monte Sinai e implorou a Deus para perdoar os israelitas. Deus só perdoou aqueles que lhe queriam obedecer. Vês? Para Deus a obediência é muito importante. Êxodo 24:12. Um lugar para adorar a Deus. Quando Moisés estava no Monte Sinai, Deus mandou construir um lugar especial chamado Tabernáculo. Era ali que os israelitas iam poder adorar a Deus. Moisés devia construir o tabernáculo de uma maneira fácil de montar e desmontar, para se poder carregar. Para ajudar na construção, Deus pediu aos israelitas para darem o que podiam. Então, os israelitas deram ouro, prata, cobre, pedras preciosas, joias, lã, tecidos, peles de animais e muito mais. Deram tantas coisas que Moisés teve de dizer: Já chega. Não precisam de trazer mais nada. Muitos homens e mulheres, que sabiam fazer coisas diferentes, ajudaram a construir o tabernáculo.
enquanto alguns trabalhavam com pedras preciosas, ouro ou madeira. Deus ajudou os israelitas a aprender tudo o que precisavam para construir o tabernáculo. Os israelitas construíram o tabernáculo como Deus tinha mandado. Do lado de fora do tabernáculo ficava o pátio. Ali havia uma bacia de cobre e um grande altar. Do lado de dentro, havia uma linda cortina que dividia o tabernáculo em duas partes, o Santo e o Santíssimo. Dentro do Santo, havia um candelabro de ouro, uma mesa e um altar. E dentro do Santíssimo estava a Arca do Pacto, uma caixa feita de madeira e de ouro. Sabes o que é que um pacto? É uma promessa especial. A Arca do Pacto lembrava os israelitas de que eles tinham prometido adorar e obedecer só a Deus. Deus escolheu os filhos de Arão serem sacerdotes. Eles tinham de cuidar do tabernáculo e das ofertas que o povo levava para Deus. Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal. Só ele podia entrar no Santíssimo, e apenas uma vez por ano. Sabes para quê? Para pedir perdão a Deus pelos erros dele, pelos erros dos seus filhos e pelos erros dos israelitas. O tabernáculo ficou pronto um ano depois de os israelitas saírem do Egito. Finalmente, eles tinham um lugar para adorar a Deus. Deus fez aparecer uma nuvem por cima do tabernáculo. Se a nuvem ficasse parada, os israelitas continuavam no mesmo sítio. Mas, quando a nuvem subia, eles sabiam que tinha chegado o momento de continuar a viagem. Então, desmontavam o tabernáculo e seguiam a nuvem. Os 12 espiões. Os israelitas saíram do Monte Sinai e viajaram pelo deserto. Quando chegaram a um lugar chamado Cádiz, Deus disse a Moisés para escolher 12 homens, um de cada tribo, para espiar Canaã. Moisés disse aos 12 homens: entrem em Canaã e descubram se a terra é boa para cultivar. Vejam como são as cidades e se o povo de Canaã é forte ou fraco. Assim, os 12 espiões foram a Canaã. Depois de 40 dias, os espiões voltaram de Canaã, e trouxeram figos, romãs e uvas. Então, contaram aos israelitas o que viram: a terra é boa, mas o povo que lá mora é forte. E as cidades têm muros muito altos. Mas Caleb, um dos espiões, disse: mesmo assim, podemos vencê-lo. Vamos lá agora mesmo. Por que é que Caleb disse isso? Porque confiava muito em Deus, assim como outro espião chamado Josué. Só que os outros 10 espiões disseram: nem pensar. Os cananeus são muito grandes. Parecem gigantes. Ao pé deles, parecemos gafanhotos. Quando ouviram isso, os israelitas ficaram com muito medo dos cananeus. Eles começaram a queixar-se e a dizer que queriam voltar para o Egito. Josué e Calbe tentaram acalmar os israelitas. Não precisam de ter medo deles. Deus vai proteger-nos. Só temos de continuar a obedecer-lhe. Mas os israelitas não queriam ouvir. Eles até quiseram matar Josué e Calbe. O que é que Deus achou disso a Moisés? Já fiz tanta coisa pelos israelitas, e mesmo assim não me querem obedecer. Por isso, vão ficar a morar no deserto durante 40 anos, e é lá que vão morrer. Os únicos que vão entrar em Canaã são Josué, Caleb e os filhos dos israelitas.